Olá pessoal, esse é mais um vídeo tutorial da 4i Engenharia e hoje nós vamos aprender como pegar um arquivo 2D DWG e transformar em uma peça 3D aqui no SolidWorks. E depois nós também vamos aprender como exportar um desenho do SolidWorks para a extensão DWG já com o mapeamento de layers. Então observe, nós temos esse desenho aqui em DWG e eu quero transformá-lo em uma peça 3D aqui no SolidWorks. Então, quais são os passos que eu devo seguir? Vamos aprender agora. Aqui no SolidWorks, eu venho e clico em abrir, tá? Para abrir um novo arquivo. Observe o filtro de vocês, tá? Ele aqui está pedindo uma peça na extensão nativa do SolidWorks. Então, eu vou trocar esse filtro. Já posso colocar em DWG ou DXF, ou também eu posso clicar em todos os arquivos. Ele vai mostrar todos os arquivos. Vou pedir para abrir esse meu DWG. Então veja aqui a extensão que está esse meu arquivo. Abrir. Nessa janelinha que apareceu aqui no SolidWorks, importar DXF DWG, nós vamos clicar em importar para uma nova peça, certo? Porque eu quero criar uma peça 3D a partir desse DWG, ou DXF também funciona. Então, esboço 2D, avançar. Nessa nova janela, nós vamos escolher a unidade que nós vamos trabalhar na nossa peça. Então, vou deixar em milímetros. Vou adicionar as restrições, ou seja, o SolidWorks vai reconhecer que essas linhas estão na horizontal e vai colocar a relação horizontal, o que tiver na vertical com a relação vertical. Os pontos das linhas aí que foram coincidentes, ele vai colocar essa relação. Então, todas as relações aqui serão acrescentadas, tá? E importar as dimensões. Então, vou clicar. As dimensões que já tem no DWG, eu quero importar para o SolidWorks, tá? Só que eu não vou importar todas as layers, tá? Eu não preciso dessa legenda da borda da folha. Então, eu vou colocar layers selecionadas. E vou tirar essas que não me interessam. Então, vou deixar apenas as vistas dessa minha peça com as dimensões. Feito isso, eu posso avançar. Por fim, eu clico em concluir. Vai pedir aqui para explodir os blocos, podemos clicar em sim. Pronto. Aqui foi importado então aquele arquivo DWG. Então a vista frontal, a superior e a direita. Isso num terceiro diético, tá? Então vamos lá. O que é que eu faço agora? Se vocês observarem, aqui no canto esquerdo de vocês apareceram as novas ferramentas, tá? Do lado do Feature Manager. Se no de vocês não aparecer essas novas ferramentas, que é o 2D para o 3D, basta clicar com o botão direito aqui no Command Manager e olha, aqui o meu está ativado, ó, 2D para 3D. Eu cliquei, a ferramenta sumiu. Então, se eu voltar novamente para o Command Manager aqui, né, clicar com o botão direito no meu Command Manager e procurar a opção 2D para 3D, observe que a ferramenta voltou. Então, o primeiro passo é eu selecionar as minhas vistas. Então, por exemplo, essa aqui é minha frontal, então eu venho com o mouse aqui, ó, seleciono toda ela. Observe que as dimensões estão aqui, tá? Então, selecionei toda a minha vista frontal. Eu venho aqui agora, ó, e clico nessa opção, que é adicionar o esboço frontal. Então, cliquei, veio para frontal. Observe aqui agora, vou selecionar todo esse esboço aqui superior e vou clicar nessa opção aqui, ó, adicionar ao esboço superior. Observe que vai haver um rebatimento dessa vista. Ó, adicionar ao esboço superior, cliquei. O meu esboço aqui ele foi rebatido para a vista superior. E esse último aqui, então, eu vou adicionar ao esboço direito, que é essa caixinha aqui. Mais uma vez, houve o rebatimento. O que é que eu preciso aqui agora? Eu preciso alinhar esse esboço. Tá vendo que o direito ele tem que estar alinhado com minha vista frontal e o superior também com minha vista frontal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar nessa minha linha aqui, segurar o Ctrl e clicar nessa linha de baixo, que é a minha vista frontal. Eu vou clicar primeiro
no esboço que eu quero que se mova. Ou seja, deixa eu fazer mais uma vez. Eu quero que esse esboço se alinhe com esse esboço frontal. Então, eu primeiro devo clicar na linha do esboço superior e depois, com o Ctrl, clicar na linha do esboço frontal. Isso faz diferença, pessoal, porque se você fizer o inverso, se eu clicar primeiro na linha do frontal e depois selecionar a do superior, vai ser a vista frontal que vai se adequar ao superior. Isso pode embolar um pouco as coisas aí nas vistas, tá? Então, primeiro selecionei aqui uma linha, uma aresta, né? Essa linha do meu esboço superior, da minha vista superior, e depois do frontal, e venho nessa opção aqui, ó. Essa opção que é alinhar sketch, tá? Alinhar o esboço. Cliquei. Aí veja que o meu esboço superior, ele se alinhou com o meu frontal. Isso vai ser importante, vocês vão entender por quê. E aí agora eu quero alinhar esse direito com o meu frontal. Então, mais uma vez, primeiro eu clico no direito, nessa linha do direito. Com o Ctrl eu vou clicar nessa linha aqui do frontal e vou clicar mais uma vez para alinhar os esboços. E observe que o meu direito que se adequou à posição do meu esboço à vista frontal. E agora, ó, está tudo alinhado. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui do esboço, certo? Então já tenho, ó, o frontal, o superior e o direito, certo? Venho aqui no recurso de ressalto base extrudado, vou selecionar esse meu esboço aqui, tá? Observe o contorno selecionado que ele pegou tudo, então venho aqui, vou excluir e vou selecionar esse contorno aqui, para que os furos já venham aqui, nessa extrusão. Vou colocar aqui, essa extrusão é para ir até o vértice. E que vértice é esse? É esse vértice aqui da minha vista superior. Esse é o tamanho da minha extrusão. E vou dar OK. Temos aqui. Deixa eu trocar nosso estilo de exibição para sombreado com arestas aqui. Então, criamos essa extrusão. Agora, nessa vista direita, eu vou criar o corte. Tá? Então, eu venho aqui em recurso, corte extrudado. Vou pedir para que seja feito esse corte a partir desse esboço. Mas observe, deixa eu pegar essa vista aqui. Eu não quero cortar essa geometria. Porque, na verdade, nessa minha vista, eu tenho esse corte passante aqui e ainda tem esse arredondamento. Então, eu vou pedir para inverter o lado de corte. Em vez de cortar o que está dentro dessa geometria, eu vou pedir para cortar tudo o que está fora dela. Então, venho para inverter lado de corte e vou colocar passante. E vou dar OK. Então, observe que cortou tudo o que estava fora daquela geometria. E se vocês observarem, aqui em cima, ó, tem um arredondamento nesse canto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um esboço nessa face aqui superior da nossa peça. Vou abrir um novo esboço. Vou clicar nessa geometria aqui, nesse arredondamento, e vou converter entidades, certo? Converter entidades e vou pedir para cortar. Então, vou fazer um corte extrudado. E mais uma vez, vou colocar passante ambos e vou pedir para inverter o lado de corte, porque ele está cortando tudo o que está à esquerda dessa minha linha, mas na verdade eu quero tudo que estiver à direita dela, que é para fazer esse arredondamento. Então, vou inverter o lado de corte e vou dar OK. Então, observe que foi feito o arredondamento. Deixa eu só ocultar esse esboço superior. Então, observe, rapidamente nós transformamos um arquivo DWG 2D para uma peça 3D no SolidWorks com essa ferramenta aqui de 2D para 3D. E ainda mais, eu posso transformar essa peça então em um arquivo de chapa metálica, né? Com as propriedades de chapa metálica, onde eu posso planificar. Então, eu venho aqui em chapa metálicas, na aba chapa metálica. Se você não tiver essa aba, basta clicar com o botão direito aqui, em qualquer aba do Command Manager, e clicar em chapa metálica. O meu já está ativo, tá? Então, clicou, chapa metálica vai aparecer. E eu vou colocar aqui, então, inserir dobra. Eu vou selecionar a face fixa e ele vai reconhecer as dobras. E aí, eu vou dar OK.
Então observe, ele reconheceu as dobras e eu posso inclusive planificar. Então essa é a geometria que eu preciso ter, né? Essa é a chapa que você precisa cortar, seja numa máquina de corte a laser, corte a plasma, que você precisa cortar sua chapa nessa geometria aqui e depois aplicar as dobras, tá? E aí você me pergunta, como eu mando essa geometria para minha máquina CNC cortar? Muito simples, tá? Vou planificar novamente. Vou clicar nessa face, que ele vai pegar o contorno dessa geometria. Vou vir aqui em salvar como. Vou mudar o tipo aqui, a extensão para DXF, né? Muitas máquinas aí de corte a laser, a plasma, leem DXF ou DWG. Você tem a opção aqui de exportar para qual tipo você quiser. E tá aqui o nome padrão plano, beleza. Vou salvar nessa pasta, na extensão DXF. E aí eu vou salvar. Vai ter aqui algumas opções, se você quiser colocar um alinhamento de saída, os eixos, né? Mas nesse caso eu só vou dar OK. Então saída DXF DWG, a gente colocou, lembre-se, na extensão DXF. Vou dar OK. Já apareceu uma pré-visualização aqui, um preview do que vai estar no documento. Então vai estar justamente toda essa geometria. Pode não ser do seu interesse criar esse furo lá na máquina. Então você tem a opção aqui, ó, de clicar nas entidades que você não quer que vá para a máquina e excluir. Então eu quero que minha máquina faça somente o corte da chapa nessa geometria. Depois eu vou fazer o furo e por fim mandar dobrar, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui em salvar e um documento na extensão DXF vai salvar com aquela geometria. Feito isso, vou tirar aqui a planificação. Então veja que eu nem precisei criar um desenho, já mandei direto lá para a usinagem para poder cortar já a chapa. Certo? Vou salvar aqui a nossa peça. Vou salvar como peça 2 mesmo, o nome, para a gente agora criar um desenho muito rápido, 2D, né, aqui no SolidWorks, o desenho técnico, e exportar esse desenho técnico para um arquivo DWG, para uma extensão DWG, já com o mapeamento de layers. Vamos aqui nessa setinha do lado de novo documento, né? E vamos pedir para criar desenho a partir de peça montagem. Pode ser um formato de folha que vocês já tenham aí. Pronto. Vou buscar aqui uma vista frontal, uma superior e uma direita. E também isométrica. Lembrando que eu estou trabalhando aqui no terceiro diedro, tá? Então essa isométrica eu vou chegar um pouquinho para cá, vou colocar uma vista aqui sombreada com aresta, tá? Um estilo de exibição. E essas 3 vistas, vou selecionar as 3 aqui com Ctrl, vou clicar com o botão direito nela e vou aresta tangentes removidas, tá? Só para dar uma arrumadinha aqui. Não vou me importar muito com o desenho técnico. Deixa eu só acrescentar aqui algumas dimensões, que a gente vai colocar as layers para todo o modelo. Certo? E veja o que é interessante, pessoal. Como a gente... essa é uma peça chapa metálica que a gente transformou ela, né? Com o recurso de chapa metálica. A gente tem uma vista aqui, ó, que é o padrão plano. O que é isso? É a vista planificada da sua peça, que você pode indicar no desenho onde serão as dobras, tá? Você pode colocar as dimensões aqui para o pessoal de fabricação ter a sua referência. Inclusive, a gente pode adicionar aqui até uma tabela de dobra. Então, vou selecionar essa vista, ABC, e vou dar um OK. Vou colocar ela aqui no cantinho, aqui embaixo. Então, observe, eu tenho uma face fixa. E aqui eu tenho a dobra A e a dobra B.
a dobra A para baixo, 90 graus, e o raio interno. Claro que esse raio é muito pequeno, mas foi devido ao modo que nós modelamos a peça. E o raio B para baixo também, 90 graus. Certo? E aqui nós podemos colocar uma dimensão para posicionar essa dobra aí, mas não vem ao caso nesse momento. Ó, então vamos lá. Nós temos... Ficou uma vista perdida aqui, ó. Deixa eu excluir. Pronto. O que nós temos aqui é um desenho 2D na extensão do SolidWorks. E eu quero agora exportar para o DWG. Vamos lá então. Exportar em DWG e também com mapeamento de layers, tá? Não só exportar. Então o passo é o seguinte. Venho aqui, salvar como. No tipo, eu vou trocar. Observe que nós podemos salvar em vários formatos, inclusive em PDF. Mas nós estamos interessados em DWG. E agora é o seguinte, eu vou aqui na opção, tá? Nessa opções aqui, vou clicar. Eu posso escolher a versão que eu quero exportar do programa, estilo padrão AutoCAD, tudo isso aqui. E aqui está, ó, mapeamento personalizado do SolidWorks para DXF DWG. Eu vou ativar. Se eu já tiver um arquivo que eu criei de mapeamento, então, observe, nós podemos criar um mapeamento, já guardar esse arquivo, eu já posso indicar aqui, ó. Como a gente ainda não criou nenhum, não vai ter nenhum aqui, certo? E olha só, se eu tenho várias folhas de desenho, aqui eu só tenho uma, mas se eu tenho várias folhas de desenho nesse mesmo arquivo do SolidWorks, eu posso exportar essas folhas, exportar somente essa folha ativa, né? A folha que está ativa aqui, exportar todas as folhas para o arquivo separados, ou seja, cada folha ele vai ser criado um arquivo DWG, ou exportar todas as folhas para um único arquivo DWG. Então, tudo isso a gente pode escolher. E nesse caso, a gente ativou o mapeamento. Quando eu clicar aqui em OK, ele vai pedir aqui para salvar, né? Então, peça DWG. Vou clicar aqui em salvar. Vai aparecer essa janelinha aqui para a gente, que é o mapeamento do SolidWorks para DXF e DWG. Aqui nós vamos criar as layers, tá? Depois de criar as layers, a gente pode salvar. E aí, tendo salvo essas layers, nos próximos desenhos, a gente só precisa ir carregando. Então, a layer 0 que tem aqui, o estilo da linha é aresta visível, certo? Então, aqui a gente vai criar as layers. Vou criar mais uma layer aqui de dimensões. Então, só escrever aqui, eu clicar e escrever dimensões. Vou escolher uma cor para as dimensões, vou colocar amarelo. Aqui no estilo de linha, eu escolho aqui embaixo dimensões e clico. Aqui do lado, eu vou colocar marcas de centro. Então, vou criar mais uma layer, marcas de centro. Certo? Só para exemplificar mesmo. E essas marcas de centro eu vou colocar azul. E aqui eu tenho que escolher agora, né, no estilo de linha, linha de centro. Certo? E a layer 0, eu vou escolher uma cor diferente. Vou escolher essa cor 4. Então, tenho essas 3 layers aqui. E agora eu defino para mapear. Então, na layer 0, o estilo de linha arestas visíveis. A cor ele vai pegar da layer, by layer. E aqui é geometria. A entidade que vai ser reconhecida vai ser a da geometria. E a layer dimensões. O estilo de linha é dimensões. Ou que pode ser by layer também. E eu tenho que escolher aqui na entidade dimensões. Por fim, a minha layer marca de centro. Mais uma vez, eu posso escolher by layer ou colocar aqui uma linha de centro. E aqui eu vou colocar como marcas de centro, que ela vai ser reconhecida. Então, criou todas as layers, foi definido o mapeamento, eu posso aqui salvar, certo? E depois dar OK, se eu quiser guardar esse mapeamento que eu criar. E aí vou dar o OK. Está exportando. Foi feita exportação. Deixa eu só pegar aqui agora. Então veja que eu já tenho aqui, ó, peça 2 DWG. Vou abrir.
E aí está o nosso documento, né, exportado para um arquivo DWG e com o mapeamento de layers do jeito que a gente criou ali no momento da exportação. E aqui tem o outro também, o nosso padrão plano, que a gente criou, que é para ser enviado então para a nossa máquina de corte a laser, corte a plasma, jato d'água, para poder cortar a chapa e depois a gente criar os furos, né? Usinar os furos e depois realizar as dobras. E aqui está o desenho DWG com o mapeamento, certo? Então o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez, como eu já havia dito, em algumas empresas elas pedem, primeiro elas lhe passam alguns desenhos em DWG e você trabalha com SolidWorks, né? Trabalha com o modelamento 3D. Então com esses arquivos em DWG você tem condições de transformar ele em 3D sem precisar modelar do zero, né? Então você consegue ganhar um tempo. E algumas empresas também pedem que as suas entregas, os seus desenhos técnicos sejam feitos em arquivo DWG. Então você consegue exportar do seu desenho técnico do SolidWorks, no arquivo SolidWorks, para um arquivo DWG ou DXF com o mapeamento de layers, certo? Então espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.